E o estagiário do Nação está de volta para trazer as últimas novidades do Verdão. No vídeo de hoje teremos tudo sobre a comemoração do Dudu após a punição do STJD, também sobre o Nardoni, que deu a preferência para o Palmeiras em caso de saída do Richard Rios, e tudo sobre a polêmica da SAF que pode ser ingressada no Palmeiras. Tudo isso e muito mais agora no Giro. O caso é mais embaixo, torcedor palmeirense. Toda essa repercussão sobre a reeleição da Leila em 2027 é uma cortina de fumaça para o principal motivo de agora que eu vou trazer em exclusivo para vocês. Até aqui é impossível que a Leila consiga uma nova candidatura. Porém, do seu lado existe um grande personagem que se chama José Lamáquia, o grande dono do Império da Crefisa, que está nos bastidores do Palmeiras há muito tempo, inclusive antes da Leila, e tem uma grande chance de se tornar um futuro presidente do Palmeiras após a gestão Leila. E agora uma notícia muito séria que eu vou trazer aqui e que vem sendo comentado também junto com essa possibilidade do Lamáquia é a possível venda do Palmeiras para uma SAF. Se até o mês passado isso era tido como algo impossível para os padrões do Palmeiras, afinal de contas, temos condições de nos manter de pé com as receitas que estamos conseguindo agora. Hoje, dentro do clube, existe uma parte do conselho que é totalmente favorável, uma possibilidade de liberar uma parte do clube para empresas que cheguem exclusivamente para alavancar as finanças internamente. E apesar das informações ser poucas referentes a isso, a equipe do canal Nação Alviverde fez questão de ir atrás para saber o mínimo e do porquê estão querendo colocar isso em pauta. E a resposta que obtivemos é que parte do conselho entende que o Palmeiras deveria seguir exemplos de clubes como Bayern de Munique e Juventus, que são referentes na Europa com esse estilo de SAF. Recentemente o Flamengo tentou transformar isso em uma possibilidade, porém os integrantes do clube recusaram essa chance. E para deixar bem explicado sobre esse assunto, que é muito delicado por sinal, a intenção na teoria é liberar apenas 30% do Palmeiras. Muito ao contrário do que acontece nas SAFs de clubes como Botafogo, Cruzeiro, que tem sobre o domínio dos empresários mais de 90%. E eu particularmente eu não sou a favor disso, já deixando bem claro aqui, eu acredito que o Palmeiras tem condições de se manter de pé, sem depender de ninguém. A base, por exemplo, é a nossa salvação que trouxe outro patamar para o clube. E não cabe o conselho ficar focando nesses assuntos. Deveriam estar fazendo o mínimo, que era cobrar o futebol do clube, a pressão em cima da Leila sobre investir contratações pontuais que não sejam apostas igual esses jogadores da MLS que chegaram aqui sobre uma desconfiança da torcida, e também questionar o Barros do porquê ele não faz um trabalho bem feito. Se hoje o Palmeiras vive na situação que está, muito se passa pela falta de capacidade da diretoria. E não vai demorar muito não para esse assunto viralizar entre os torcedores e o nome do João Adib, dono da CIMED, se tornar referência. E analisando uma possível aprovação disso, coisa que eu acho muito difícil, eu já deixo aqui meu apoio para o João Adib, o dono da CIMED, que é conhecido por ter carros esportivos personalizados com o logo do Palmeiras. E ele hoje tem a maior farmacêutica do Brasil em suas mãos. E se a Leila é conhecida por ser uma das mulheres mais ricas do Brasil, podemos dizer que o João Adib pode ser considerado um dos grandes bilionários do Brasil. Hoje o patrimônio da Leila está avaliado em 6 bilhões. Agora do João ultrapassa a casa dos 80 bi. Opções não faltam, né, torcedor? Se for pro Palmeiras virar a SAF, o que vai ter de interessados aqui não está escrito. E já deixando bem claro, novamente, o meu ponto de vista, eu sou totalmente contra isso. Palmeiras! Representantes de clubes da Inglaterra que estão passando um período aqui no Brasil decidiram nesta sexta-feira visitar o CT da Barra Funda. E o final todos já sabem, saíram de lá de bocas abertas e falando para os seus clubes sobre a estrutura que o Palmeiras tem em 2025. E toda essa curiosidade se iniciou após aquelas fotos do Gabriel Jesus fazendo sua pré-temporada na estrutura do Verdão. E a curiosidade fez que clubes como Brighton e Chelsea tomassem a decisão de pedir a permissão do Palmeiras para conhecer a estrutura que é bem falada lá fora.
E o que esperamos mesmo é que realmente o interesse esteja apenas em conhecer a estrutura. Afinal de contas, sabemos muito bem que esses europeus costumam ter uns olhos gordos quando se trata de jovens brasileiros. Eu, por exemplo, fico com um pouco de pé atrás. Afinal de contas, esses ingleses não costumam vir aqui no Brasil para conhecer apenas estruturas de clubes, não. Eles vêm aqui para levar embora quem eles acham bom de bola. O Brighton, por exemplo, até um tempo atrás estava tentando de todas as formas levar embora o Vitor Reis. Para nossa sorte, a diretoria na época bateu o pé, pediu dinheiro a mais e conseguiu liberar o jogador bem valorizado para o Manchester City. E mandando uma realidade que para muitos é duro de aceitar, podemos estar numa péssima fase dentro de campo, com perdas de título e com futebol muito ruim, mas o legado de estrutura e investimento continua sobre as mãos da Leila Pereira, que até aqui ninguém pode questionar sobre o potencial que a mandatária tem em reinvestir e inovar tudo e do bom e do melhor para os seus jogadores. É aquele velho discurso, né? Quem está aqui não quer sair mais. O Rony, por exemplo, fez de tudo para se manter, recusando até mesmo ir para o Mundial, sendo protagonista pelo Fluminense, e o final a gente viu o que aconteceu. Agora é esperar esses próximos dias ou semanas para ver se essa visita foi ou não com uma intenção de levar alguém embora. Eu sinceramente acredito que eles estão de olho no Riquelme. Não é uma informação, mas uma opinião de acordo com o que o jogador vem apresentando na base. O estilo de jogo dele é muito parecido com o do João Pedro, que acabou deixando o Brighton para ir pro Chelsea. E eu não descarto nada deles aparecer com uma proposta dentro dessas próximas semanas. Palmeiras! No final das contas, essa punição aplicada pelo STJD a favor da Leila só favoreceu o Dudu. O jogador que está comemorando a possibilidade de não enfrentar o Palmeiras torce para o Atlético Mineiro não conseguir o efeito suspensivo. Por um outro lado, a Leila considera tudo isso como uma vitória. Afinal de contas, segundo ela, foi desrespeitada pelo jogador nas redes sociais. E quem diria, né? O jogador que era tido para todo mundo como o maior dessa geração se enfiou numa barca furada. E com o passar dos anos ele vai perceber a besteira que fez. Quando chegar aí na fase de aposentar, vai cair a ficha de que ele largou o Palmeiras e toda a sua idolatria por dinheiro. Ele sabe perfeitamente que deixou de ter uma estátua no clube por conta de tudo que fez. E o mais engraçado nessa história toda é que ele deixou o Cruzeiro para jogar logo no Galo e receber a metade do que ele recebia aqui. Ou seja, no final das contas não compensou nada fazer todo esse drama e virar vexame na torcida do Palmeiras. E você, torcedor, você está de qual lado aí? Gostou que a Leila ganhou na justiça e vai receber uma boa indenização e prejudicou o jogador deixando ele fora de campo? Ou vocês não são tão vingativos assim e está com um pouquinho de dó do atacante? Comentem aí. Palmeiras! A torcida do Palmeiras, que ainda está revoltada com a cara de pau do Botafogo de ir atrás e contratar o Danilo, vem começando a lançar uma campanha para o Palmeiras, a partir do ano que vem, tentar de alguma forma a contratação do atacante Luiz Guilherme. A chegada do brasileiro, que está atualmente no Zenit, seria uma maneira de dar o troco no que foi feito pela SAF do Clube Carioca em relação ao Danilo. Eu sinceramente não vejo tudo isso como algo provocativo pelo Botafogo. Eles viram uma oportunidade de mercado e fez tudo aquilo que o Palmeiras nem tentou fazer. Agora cabe a nós tentar digerir tudo isso e colocar como culpado os responsáveis que estão lá dentro e não fizeram nada para trazer de volta o talismã do Abel Ferreira. E aos torcedores que vêm criticando o jogador nas redes sociais, chamando ele de mercenário e garantindo que ele não tá nem aí para o Palmeiras, fiquem então cientes que tudo que ele tentou durante esses últimos dias foi criar uma possibilidade de vir para cá. Inclusive pediu para o Nottingham Forest dar a preferência de compra ao Palmeiras, coisa que não foi feita porque o nosso lado nem tentou mostrar interesse. E bola pra frente, torcedor. Bora focar no que nos interessa agora, porque o Danilo é passado. E só para pontuar bem a informação, ele não tem nenhuma ligação com o Lyon e chega para ser o reforço pontual do clube carioca. Palmeiras! O martelo foi batido nesta sexta-feira. Enquanto o Richard Rios não foi vendido, Palmeiras não vai iniciar negociações com o volante Nardoni, que até aqui já está ciente de todas as articulações que o Verdão tem nessa janela de transferência.
E por conta de toda a amizade que ele tem com o Aníbal desde os tempos de Racing, o jogador já deu a preferência para o Palmeiras e aguarda uma proposta. Porém, já está confirmado pela mídia argentina que se até o final do mês não houver nenhuma demonstração de interesse por parte da diretoria do Verdão, ele dará espaço para outras possibilidades para o mundo árabe que vem fazendo sondagens por ele. E agora fica nas mãos da Leila, entre facilitar a liberação do Richard por um valor abaixo dos 200 milhões ou seguir com essa postura rígida. E olhando um cenário mais óbvio, onde os europeus não têm intenção de pagar esse valor, e assim como a HP vem falando, eu sou do lado que acredita também que essa postura da Leila pode ser algo ruim para o nosso futebol. Se o Richard está disposto a dar para o Palmeiras 10% do seu passe para conseguir a liberação, já mostra por aí a intenção dele em não seguir por aqui. E nessas horas pode também ser colocado o nome do Wendel, que também tem um interesse. E nessas horas pode ser colocado também o nome do Wendel, que tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro e tem o Palmeiras como uma das suas prioridades. Bom, torcedor, me despeço aqui de coração, agradecendo a todos vocês por estar prestigiando a minha participação aqui no canal. Eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam aí caso estejam aqui pela primeira vez, e amanhã estarei de volta para trazer informações como essas sobre o nosso Verdão. Tamo junto e até a próxima.